Vamos lá para a palavra. Eu quero só dizer que hoje estava preparado para pregar o seminarista Ezequias. Mas vocês sabem do trabalho que ele tem. Ele está de plantão praticamente de segunda a segunda. Então ele se preparou, ele estudou, ele orou. E aí mandou, hoje de manhã, pastor, infelizmente aconteceu um óbito, eu não posso estar. Então, aproveitando todo o preparo dele, eu vou ministrar em cima do tema mesmo que ele preparou e que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar novamente? Senhor, nós te louvamos, Pai. Que momento glorioso estamos vivendo aqui em família e como igreja neste culto a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença que é notória aqui em nosso meio. Senhor, que haja aqui sempre, Senhor, corações alegres e fortalecidos pela Tua presença. Ó Senhor, que ninguém saia daqui, Pai, entristecido, que ninguém saia daqui, Senhor, amargurado, mas que todos aqui estejam, Pai, com os seus corações na expectativa gloriosa de Te encontrar e, como diz a Tua palavra, que todo aquele que busca-Te de todo o coração o encontrará e será transformado, curado, liberto. Obrigado, Senhor. A Tua palavra será exposta. E é somente ela que é capaz, Senhor, de discernir corações e que Teu Espírito, Senhor, faça todo o trabalho de transformação. Ó Senhor, usa-nos, Senhor, estou em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que o irmão Ezequias vai pregar e eu vou estar trazendo hoje é libertos do poder do pecado. E ele vai trazer, eu vou trazer o texto de Romanos 6, de 22 a 23. Lembre-se que, olhando nossos dias, irmãos, no país, eu não sei se já virou pandemia, não sei se ainda virou, mas estamos realmente tendo muitos casos de dengue, não é verdade? Então, a gente tem que sempre se proteger. Se você for pensar em proteção com relação à dengue, que é um vírus, e aí junto com a dengue, tem chikungunya, tem tantas outras coisas, né? Umas variações muito loucas. Mas a dengue, queira ou não, ela é tão perigosa como a Covid e tantas outras mais. E a gente tem participação com relação a se cuidar com relação a isso. E como é que a gente pode se preservar com relação à dengue? Vai, me ajude. Como é que a gente pode se preservar? Como é que a gente pode se cuidar? Quais são as orientações do Ministério de Saúde aqui para nós? Não deixar água parada, seja na nossa casa ou no jardim, nos vasos. Isso, deixar o terreno sempre bem aparadinho. Se possível, passar um repelente também é muito bom, né? Ficar atento. Oi? Eu aprendi uma coisa muito importante. Se você tomar o própolis verde, o cheiro que exala no seu suor, ele é repelente para os mosquitos. Olha só, que legal. O médico falando, né? Própolis verde. Eu que já tive 3 dengue. E aonde se vende isso? Vou ter mais agora. Própolis vende em farmácia. Vem na farmácia. O verde é o melhor. Ó, legal, aí, ó. Boa dica, não sabia disso. Mas veja, existe formas e meios de nós nos cuidarmos. E às vezes acontece, né, irmãos, de a gente estar se cuidando do nosso terreno, só que o vizinho não. E às vezes, os mosquitinhos lá dá uma voada no nosso terreno e a gente acaba podendo ser suscetível de pegar uma doença. Até mesmo que você tenha se cuidado. E veja a importância de que cada um deve fazer a sua parte para o bem de todos. A igreja é a mesma coisa. E o tema, quando fala libertos do poder do pecado, mostra que, da mesma forma da dengue, o pecado é como um vírus. Só que a dengue ela afeta seu corpo físico. E quais são as consequências da dengue? Ela afeta... Eu nunca peguei dengue, então eu não sei, e espero não pegar. Mas a dengue costuma, pelo menos os sintomas, é o quê? Dor no corpo, às vezes vermelhidões, né, na pele, muita canseira, vômito, não sei se dá diarreia também? Não sei. Esses são os sintomas. Quando você vê alguém, vermelhidão no corpo. Então, quando você vê alguém que foi picado e o vírus da dengue entrou, o corpo responde. Ele vai deixar o seu corpo físico adoecido. E ele responde. O pecado é como um vírus, só que não diretamente no corpo físico, mas em nossa alma. E da mesma forma que o pecado, ao entrar, ele traz também
falta de saúde espiritual, que vai trazer também consequências. As consequências do vírus pecado, que Jesus veio justamente para nos libertar, ele vai trazer tristeza, ele vai te separar da presença de Deus, ele vai fazer com que você não tenha mais prazer em coisas simples, como vir à igreja, como ler a palavra, como orar, como visitar o seu irmão que está doente e acamado, como fazer as obras do Senhor. Tudo aquilo se torna pesado e tudo aquilo se torna algo não tão mais relevante para você. Se esses sintomas estão em seu coração ou sobre você, um desânimo ou um desejo de cada vez mais se afastar. Lembre-se da história de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Ficaram com vergonha de sua nudez. E sabe o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Deus caminhando pelo jardim, procurando Adão, Eva, onde você está? Eles estavam escondidos. Uma consequência do pecado é justamente essa. Mas Jesus, quando ele veio na cruz, ele veio para nos libertar desse pecado e desse vírus. Amém, irmãos? Ele tem o poder de nos libertar do poder do pecado. Porque o pecado, como Isaías diz, ele faz separação entre Deus e nós. E eu não quero estar longe dele, amém? E você também não, eu tenho certeza disso. Mas mesmo em Cristo Jesus, a Bíblia diz que mesmo assim somos pecadores. 1 João diz que, se eu não me engano, é 1 João que diz que mesmo eu sendo pecador, se eu falar que não sou pecador, na verdade, se eu falar que eu não sou pecador, eu sou mentiroso. Nós somos pecadores, mas 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, repete comigo, toda injustiça. E você se tornará justo diante de Deus. Mas você olha para você, talvez você olha, mas eu sou tão falho, eu sou tão cheio de erros. Ele sabe disso, porque você está em um processo. A Bíblia diz que esse processo se chama santificação. Você está em um processo. E a Bíblia também diz, que lindo, irmãos, a palavra é tão maravilhosa, ela diz assim, que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de concluí-la. Amém? Você está em um processo, irmãos. Então não se julgue, não olhe para si e se menospreze. É claro, não se submeta ao pecado, mas saiba quem é Deus diante de você. Ele é seu Pai. E Ele está sempre ali junto com você para lhe transformar, junto pelo poder do Espírito Santo, na imagem e semelhança de Jesus. Que hoje você seja parecido com Jesus mais do que você foi ontem. E assim seja o seu crescimento, porque aquele que começou a boa obra vai concluir na sua vida. Amém, irmãos? Amém. O texto diz assim, em Romanos 6, de 22 a 23, o texto que o irmão Ezequias preparou, o tema, e eu vou trazer, honrando aqui o que ele preparou e o tema que ele colocou para nós. O texto diz assim, agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva ou o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que os versículo 22 está dizendo que agora, porém, estão livres, amém, irmãos? Amém. Em Jesus, não em ninguém mais, somente nele, não é no seu conhecimento, não é no que você faz de bom, não é em Buda, Maomé, ou seja lá quem for, não é nessas pessoas, mas em Jesus, você está livre do poder do pecado. E você agora se tornou, e o texto coloca, é claro, de uma forma forte, mas entenda que você não só é escravo, no sentido que o texto diz que nós somos agora escravos de Deus, porque Ele nos comprou, mas não no sentido de escravo daquele que é torturado, daquele que é massacrado pelo seu Senhor. Lá no Antigo Testamento diz que existia a lei do escravo da orelha furada, né, Dalmi? Não sei se você já viu esse texto. Lá antigamente, na época, lá no Antigo Testamento, quando um homem, né,
devia e não tinha condições de pagar, muitas vezes ele ia servir na casa do seu credor. E a Bíblia diz que quando o credor era muito bom, porque por conhecer a Deus, muitas vezes tratava aquela pessoa, geralmente eram homens, né? Tratava com muito carinho, com muito amor, com justiça. E depois de 6 anos, quando chegava no 7º ano, havia uma lei que ele era liberto. Todos os credores tinham que liberar os escravos. E havia um momento que muitos escravos, ou aqueles que estavam trabalhando na casa de seus senhores, talvez por não ter como recomeçar a sua vida, ele decidia, naturalmente, de forma voluntária, continuar na casa. Ele dizia, você me trata como um filho, e eu sou tão bem cuidado na sua casa, você me trata com justiça e me paga um salário digno pelo meu trabalho. Eu posso continuar? Então a lei diz que ele tinha que fazer um furo na orelha. E toda vez que havia um homem com um pequeno furo na orelha, todos conheciam, esse é um homem que era o escravo da orelha furada, que de forma voluntária, não por obrigação, servia na casa do seu senhor. Nós somos como esse escravo da orelha furada, irmãos. Nós não estamos aqui por obrigação. Jesus nos libertou e estamos aqui voluntariamente por amor a Ele. Amém, irmãos? Então, esse escravo não significa algo pejorativo ou algo ruim, mas é algo glorioso, porque ele mesmo disse que nós não somos só escravos, nós somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Deus. E ele diz que ele nos libertou do poder do pecado e faz que nos conduz à santidade ou à santificação, que resulta na vida eterna. E aí ele dá um alerta, pois o salário do pecado é a morte. Veja, irmãos, esse é o alerta. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O primeiro ponto que o irmão Ezequias colocou, e ele colocou assim, não podemos viver a liberdade que Cristo nos garantiu entregando o nosso corpo para o pecado. Não podemos viver a liberdade que Cristo nos garantiu entregando o nosso corpo ao pecado. E é verdade. Conhecereis a verdade, o famoso texto, né? Quem se lembra de onde fica esse texto? Que legal. É isso aí, Márcio, na ponta da língua. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o pecado justamente atrapalha de viver essa liberdade que Cristo nos conduziu e nos trouxe. E de fato o tema diz, não podemos viver essa liberdade se nós entregarmos o nosso corpo ao pecado. E o texto que eu quero ler com você, 1 Coríntios 6, de 17 a 20, deixa a palavra falar por si só. Ela vai falar assim para você. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Olha só que lindo, irmãos. Mas a pessoa que se une ao Senhor, é a versão NVT, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E ele continua, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Irmãos, pense. O Senhor, Deus, Criador dos céus e terra, onde a Bíblia diz que o universo é como um estrado, como um tapete para os seus pés. Esse Deus glorioso, poderoso, que com uma só palavra disse, haja luz, e houve luz. E tudo se fez. Irmãos, eu não sei como está hoje a sua vida. Lembre-se, Ele está aqui, amém, irmãos? Uma palavra dEle pode mudar toda a sua história. Mas entenda que nós estamos em um processo. E nesse processo de santificação, a nossa parte é honrar a Deus com o nosso corpo. Porque Ele é, o nosso corpo, é a habitação do Espírito de Deus. Deus podia, habitar em qualquer lugar, mas Ele decidiu habitar em mim e em você.
Aí você pode pensar novamente, olhar para si e falar, puxa, mas eu sou tão imperfeito. Sim, quem é perfeito? Mostre para mim alguém que é perfeito. Quem é perfeito? Só Cristo é. Só Cristo é perfeito. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Deus, amém, irmãos? Do menor ao maior, daquele que mais conhece a Bíblia ou do menos, aquele que é já 20, 30, 50 anos de convertido para aquele recém-convertido, todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós. E você e eu somos a habitação do Espírito Santo. Quando você sair daqui e ir para a sua casa, lembre-se, o culto não acabou. Sabe por que não acabou? Porque Deus está em você. Amém, irmãos? Ele está em você. O Espírito Santo habitando em você. Como diz a dama lá no início, o véu se rasgou. Você agora não precisa mais de um intermediário para chegar a Deus. Porque agora você tem livre acesso a Ele, porque Ele está habitando em você, irmãos. Meu Deus, isso é glorioso. Você entender isso, saber que o Senhor está vivendo em você. Isso deve transformar a sua forma de pensar, falar, tudo. Todas as suas decisões têm que ser sempre passadas por Ele. Você está em reunião constante com o Espírito Santo, porque Ele está em você. Senhor, é do seu desejo que eu tome essa decisão. Senhor, é do seu desejo que eu faça isso ou aquilo. Senhor, é do seu desejo, estou aqui como um servo seu. Eu sou um servo da orelha furada. Eu estou aqui para fazer a sua vontade, para honrar o teu nome. Lembre-se, o pecado, irmãos, seja pequenininho ou grande, não importa, pecado é pecado. E ele sempre desonra ao Senhor. É uma desonra sempre para Ele. E se você errar e Ele se entristecer, porque Ele se entristece, claro que Ele se entristece por isso, mas se você como um filho vier e pedir perdão, o amor dele vem sobre você, perdoando você, restaurando você de todo pecado. Essa semana, foi ontem ou anteontem, estava lá em casa e a gente estava naquela lá loucura de a Paula fazendo almoço e eu limpando louça, aquela loucura de casal. Uma louça gigantesca, eu nunca vi. A Paula faz 2 coisinhas pequenas e parece que a louça é 3 vezes maior. Nunca vi isso. Isso acontece na minha casa? Ou é só na sua? Meu Deus do céu, ela faz um arroz e feijão com uma carne e nossa, tem uma panelada. Eu falei, nossa, de onde vem tanta panela, gente? Parece que ela fez almoço para um batalhão de exército, gente. É só na minha casa, né? Não, né? Meu Deus. E aí, de repente, nessa doideira de almoço, louça, e de repente o Arthur está ali caminhando conversando, de repente o Arthur esbarra em um potinho de vidro que estava, acho que é fubá, não sei, era fubá. E faz assim, ó, pá! Estava naquela correria louca de arrumar tudo, e de repente vem o Arthur e pá! Aí aumenta a sujeira. Aí na hora eu já olhei, a Paula, que geralmente é mais pavio curto, ela já olhei para ela, meu Deus, agora, né, dançou. Mas a Paula, muito trauma. Não, meu amor, fica tranquilo. O Arthurzinho já ficou, me perdoa. Gente, ele, claro, foi sem querer. Sujou, caiu, errou. Mas, novamente, ele já ficou todo quebrantadinho. E aí ele veio, né? Me perdoa, mamãe. Tem como você ficar bravo, irmão? Fala para mim. Não tem. Aí a gente foi lá, limpamos. E eu falei, puxa, como é maravilhoso. Se eu e você... Se nós somos que falhos, olhando para o nosso filho e quando ele comete um erro e ele se arrepende, e nós rapidamente perdoa com um amor tão grande, imagine Deus, irmãos. Deus, que é a essência gloriosa do amor. Eu sou falho demais e mesmo assim amo meu filho, junto com a minha esposa, tão grandemente, de olhar ali e passar rápido. Imagine Deus, quando você comete uma falha e fala, Senhor, me perdoa novamente. Me ajude a crescer e a amadurecer. Me ajude, que a Tua graça me fortaleça e me ajude. Irmãos, Ele não está aqui para condená-lo, mas Ele está aqui para dizer que quando você escorregar e cair, se arrependa rapidamente e que o amor dEle fortaleça você. Amém. E Ele vai dizer para você, meu filho, cresça e que você não peques mais.
Eu gosto sempre de pensar, se for para errar erros, e eu sempre vou cometer erros, que eu cometa erros novos. Não podemos cair de ficar caindo sempre nos mesmos. Se for para errar, que seja erros novos, mas não ficar repetindo os mesmos erros. Então, que assim seja, que a gente sempre amadureça e não venha a cometer erros repetidos, mas sim se submeter à graça de Deus. Segundo ponto, quando pecamos, temos a sensação de que perdemos a salvação ou que ainda não somos salvos. Eu quero dizer para você, e aqui como batista, não sei se você pensa diferente, aí eu respeito você, mas a teologia que a gente prega é: uma vez salvo, salvo para sempre. Não acredito na perca. Falei certo? Obrigado. Perda da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Devemos sim vigiar. Acredito sim, biblicamente, que o que podemos perder é galardões. Mas salvo, salvo para sempre. Mas quando nós pecamos, a gente tem uma certa sensação de que parece que agora se Deus se tocar as trombetas e o céu se abrir, ixi, vou parar no mármore do inferno. Desculpa a palavra. Não é bem assim. A gente tem uma sensação muito ruim. Isso comigo, não sei com você, espero que sim. Porque se o pecado que nós cometemos, se você estiver tranquilo com ele, é perigosíssimo isso. O pecado deve incomodar você como um espinho. Você já pisou em um espinho, já? Ou não precisa nem ser espinho, uma farpa que fala, né? Você está ali mexendo com madeira, de repente, tchum, pequenininho, que fica agarrado, incomoda, não incomoda? Fica assim, aí você tem que tirar, o pecado tem que te incomodar. Entende? Seja pequenininho ou grande, não importa, ele tem que incomodar você. Porque isso mostra que o Espírito Santo está ali, um alarme toca, alerta, tem coisa errada aí. E essa coisa errada vai separar você da minha presença. Então, qual é a nossa atitude? Dobre o seu joelho, Senhor, tira essa farpa, sara o meu dedo, sara o meu corpo, o meu coração, e Ele fará isso. Amém, irmãos? Amém. Então, quando pecamos, nós temos essa sensação, e talvez que não somos salvos, ou que perdemos a salvação. Mas eu digo para você, quando pecamos, sim, o que perdemos é a alegria, irmãos. Nós ficamos tristes. Veja, isso aconteceu com Davi, Salmos 51, versículo 12. Salmos 51, versículo 12, diz assim: ele dizendo na sua oração, o Salmos 51, você sabe a história, é uma oração, é um salmos, um cântico, uma oração de arrependimento depois de um adultério, depois de um pecado gravíssimo, ele como rei. Aí você pensa, irmãos, olha como é que é a graça de Deus. É claro, imagine se você é membro de uma igreja onde o seu pastor cometeu adultério e assassinou alguém. Você já pensou sobre isso? De você se submeter a uma igreja onde o seu pastor cometeu adultério e assassinou alguém? Complicado, né? Será que nossos olhos, muitas vezes, não são os olhos julgadores e de justiceiros? Porque quando esse homem se arrependeu, Deus fala: Davi, você é um homem segundo o meu coração. Meu Deus. E ainda tinha debaixo da autoridade de Davi homens leais e realmente submissos a Deus e à autoridade dele. Eu não estou dizendo isso que a gente tem que concordar e validar pecados, não é isso. Eu estou querendo enfatizar a graça de Deus, entende, irmãos? A graça que mesmo que está hoje sob o Novo Testamento, mas também já atuava no Antigo. É a graça de Deus. Um homem como Davi, imagine se ele fosse o pastor da sua igreja, que pecou, que adulterou, que planejou um assassinato. E quando ele fez isso, ele se arrepende e ele diz assim: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Olha a oração de Davi. Davi é tão mencionado que quando tem um rei, não sei se é o rei Ezequias, agora não lembro o nome do rei, que quando ele tenta reconstruir o templo, e aí Deus vem a ele com uma intenção, claro, gloriosa, Deus vem a ele e fala assim: eu tenho saudades das tendas de Davi. Eu tenho saudades dos meus encontros com meu servo Davi naquelas pequenas tendas. Não eram templos de ouros e suntuosos, era apenas uma tenda de pano. Como eu tenho saudade daqueles encontros. O que acontecia ali? O que Davi fazia quando se encontrava com Deus que quebrantava o coração de Deus?
E Davi era perfeito? Sim ou não? Não, ao ponto de fazer essa loucura. Ele não era perfeito, mas Deus se encantava com os encontros de Davi, porque Davi, ele era homem o suficiente. Errei, culpa minha. Ele não botava que nem Adão e Eva, é culpa da mulher que tu me destes. Aí a mulher olha para a serpente, é culpa da serpente. Aí a serpente olha para o lado, não tem ninguém. Não sei. A culpa é minha mesmo, né? A tendência nossa é sempre querer botar a culpa no outro. Não, eu faço isso, aconteceu porque é culpa do outro. Mas Davi era homem. E quando eu falo de hombridade, não significa somente sexo masculino. Hombridade também é a mulher, o homem. Pessoa que admite, errei, é culpa minha. Sinceridade, errei, Senhor, a culpa é minha. Eu estou aqui para assumir as consequências do meu erro. Senhor, faça o que o Senhor quiser. Mas aí a oração dele, Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer, irmãos. Essa tem que ser sempre a nossa oração. Restaura em mim a alegria de estar na igreja com os meus irmãos. Restaura em mim a alegria de quando eu abrir as Escrituras, eu olhar a palavra e eu poder contemplar a tua palavra e chorar e me alegrar diante dela. Me sentir alimentado. Quando eu me colocar no meu momento de oração, como diz lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora no secreto, porque o Deus que te vê no secreto te recompensará, aleluia! E a recompensa que ele está dizendo não é recompensa de bens materiais, a recompensa é a que Davi tinha todas as vezes quando ia para a tenda, é a presença dele. Pai... Quando você entrar no seu momento de oração, Pai, eu só quero a recompensa que o Senhor prometeu. E Ele não é homem para mentir. Ele disse que se você o buscar de todo o coração, o encontrará. E se você buscá-lo no secreto, dizendo, Senhor, eu quero a recompensa do dia, Ele sim fará. Ele se mostrará diante de você. Ele revelará, como lá no Salmo, se eu não me engano, 25:14, Ele revelará os seus segredos àqueles que são íntimos dEle. Você quer conhecer os segredos de Deus? Você quer conhecer os segredos de Deus e o propósito dele para a sua vida? Busque-o de todo o coração e você o encontrará. Vá no secreto, esperando a recompensa da presença, e na presença ele lhe revelará os segredos. A revelação de Deus para você, os projetos dele, os propósitos dele. Qual é a missão e o propósito da sua vida neste lugar? Você não nasceu por acaso, amém? E isso trará para você, sabe o quê? Alegria. A alegria transbordante. Que nem quando estudamos na quarta-feira, irmãos. Paulo e Silas em Atos, se não me engano, Atos 10. Atos 10? Acho que é Atos 10. Acho que é Atos 10? Ah, 16. Obrigado. Acho que a irmã já se conectou no texto que eu vou chegar, né? É o da prisão? É isso mesmo. Olha como é que a irmã está ligada. Atos 16, obrigado, irmã. Atos 16, onde mostra lá Paulo e Silas na prisão, irmãos. Atos 16 mostrando Paulo e Silas na prisão. Imagine, 2 homens, ao pregar o evangelho, foi preso, toma chicotada nas costas, lá aquelas chicotadas brabas mesmo. E eles estão presos, acorrentados ali, tinha aquela forma de acorrentamento que ficava com os braços e os pés esticados, assim, a noite, a madrugada inteira. E à meia-noite, imagine, irmãos, chicotada nas costas, preso injustamente. E aí eles 2, alegremente, orando e cantando ao Senhor. Eu fico pensando, que canção estaria nos lábios de 2 homens depois de tomar chicotadas e presos de forma injusta? Talvez muitos estariam murmurando, Senhor, eu não fiz nada, eu estou pregando o evangelho. Eu estou aqui pregando, agora estou preso, ainda tomei chicotada nas costas. Poderia estar murmurando, com certas razões, talvez. Mas aqueles homens conheciam a Deus de tal forma que ele falava, da mesma forma que o meu mestre sofreu, eu estou aqui sendo digno desse sofrimento, porque da mesma forma que o meu Senhor sofreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou e ele está em glória, da mesma forma que eu estou aqui sofrendo, eu hei de receber a minha coroa, né? Amém por isso, irmãos.
É essa alegria, sabe por quê? Porque eles tinham um propósito e uma missão. Paulo e Silas, com um propósito e uma missão, faziam com que eles permanecessem fiéis até a morte. E, irmãos, o que eu estou querendo dizer com propósito e missão? É quando você vai para o seu secreto, que Deus te revela seu propósito e missão. E aí você tem forças para lutar contra tudo e contra todos, incluindo a sua natureza pecaminosa, para dizer não aos desejos pecaminosos de sua carne. Por quê? Eu tenho uma missão. Quando o desejo vier, porque ele vai vir, seja em qualquer área da sua vida, quando os desejos pecaminosos vierem para tentar afastar você da presença de Deus, para poder parar você na missão, você, por viver essa intimidade com Deus, você vai dizer para a sua carne e na cara de Satanás, aqui não, porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. E essa alegria sempre transbordará na sua vida. Amém? Terceiro ponto, a graça de Deus livra o homem do poder do pecado, mas não da sua presença. Sabe por quê? Porque você nunca deixará de ser filho de Deus. Você nunca deixará de ser uma filha de Deus. Romanos 7, 24 e 25 diz assim, Paulo diz, novamente o Paulo, olha só, o Paulo que cantava na prisão é o mesmo Paulo que vai dizer em Romanos 7, como sou miserável. Olha o Paulo dizendo, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, aleluia. Nosso Senhor, na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Mas ele continua agora em Romanos 8, dizendo assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Amém, amém. É esse Jesus que nos liberta. E agora eu quero te preparar para o momento da ceia. O quarto ponto aqui, eu só acrescentei na mensagem dele, porque em Jesus nós somos livres e em Jesus nós somos convidados para a mesa. Em Jesus somos livres porque somos filhos agora e Ele nos convida para a mesa do Senhor.